Paz do Senhor, igreja. Agora eu entendi porque que Deus me deu uma palavra de esperança. Geralmente Deus nunca me dá uma palavra assim, né? Mas quase nunca. Agora eu entendi. Porque ficou para ela, né? Glória a Deus por isso. Amém, gente? Deus é bom, não é verdade? Estamos num tempo onde Deus tem falado muito o que ela falou, o que Deus usou ela para falar, sobre essa questão da idolatria. E eu creio que, para a glória de Deus, esses dias eu até falei com o pastor Ronaldo, sempre falo com o Lelê, que esse principado, essa potestade do Brasil está caindo por terra. Graças a Deus por isso. Porque, querido, o véu se rasgou, e a gente vai falar sobre Jesus hoje. Do mesmo jeito que qualquer um recebe, entende? Bate e abrir-se-vos-á. Clama e responder-te-ei. Ô Alcante, tem como virar? Tá piscando. Ó. Sou acostumada com isso não, gente. Com o da tarde. Verdade. Amém? Então vamos, né? Gênesis 3,15. Ó, vocês não esquentam. Quem está visitando aqui, vocês não esquentam a cabeça, não? Porque é assim, entendeu? Eu fui muito bem e sou discipulada, né? O nosso pastor, o nosso pai espiritual chama Ronaldo Santos, aí você já viu, né? Isso aqui é fichinha para ele. Então vamos lá. Gênesis 3,15. Esse versículo é o proto-evangelho. É uma amostragem, quando a Bíblia fala de proto-evangelho, a Bíblia fala disso, né? Um prototipo. É a amostragem do que ia acontecer da obra redentora de Jesus. Em Gênesis 2, de 1 ao 3, a gente vê que Deus, Ele conclui a obra dEle, né? Criadora. E o que acontece? Nossa, gente, tá difícil o negócio aqui, viu? Sabe quando você está num lugar que você fica pisando assim, ó? Ó, vocês estão vendo ou só eu, gente? É sério, vocês estão vendo? É só eu? Vou chamar a Ágata para ficar aqui comigo, ela vai ficar adorar aqui. E a Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo 2, de 1 ao 3, ali a Bíblia fala que Deus conclui a obra que Ele havia criado, que Ele começou a criar a obra criadora dEle. Tudo que Ele criou na criação. E aí a gente vê depois a queda, quando o homem cai, e aí, ali o homem é separado de Deus, ali o homem se torna filho da ira, ele é separado e ele se torna filho do diabo. E às vezes para você isso é muito forte, mas é a verdade. E aí em Gênesis 3,15, Deus vem com uma misericórdia maravilhosa e Ele literalmente promete o Messias, que em hebraico quer dizer o ungido. E Ele fala de uma obra redentora, e se eu chorar, não leve assim em consideração, porque falar de Jesus e não chorar é muito difícil. A gente lembra de onde sai, a gente lembra o que Ele fez, e isso é muito tremendo. E aí em Gênesis 3,15, ele traz
essa promessa, a primeira promessa messiânica da Bíblia. Vamos ler comigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus falando com a serpente, Satanás. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui, quando Deus fala sobre inimizade, Ele fala sobre o conflito entre Satanás e Jesus. E te ferirá a cabeça e depois te ferirá o calcanhar. Jesus foi ferido na cruz, mas quem foi derrotado foi Satanás. Então aqui a gente vê Jesus, Deus prometendo o segundo Adão. E a gente vê Deus falando sobre Jesus, sobre o que viria para nós, sobre através dele vir a redenção, a vida, o que nos dá hoje a oportunidade de estar aqui. Querido, preste atenção, eu queria que você entendesse nessa noite que é graça, não é libertinagem, é graça. Querido, ninguém nunca mereceu nada. Nós éramos literalmente separados, afastados, filho da ira. E quando Jesus vem nos salvar, Jesus nos salva do próprio Deus. No entanto, quando Jesus está no Getsemane, ele fala assim: olha, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E a Bíblia fala do cálice da ira. É porque ali, Jesus como homem, ele seria separado de Deus. Porque o pecado da humanidade cairia sobre ele. E aí a gente vê várias vezes no Antigo Testamento falando sobre Jesus. Mas vamos para João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Abra Colossenses 1:13. Aqui verbo no grego é logos, é a palavra falada, é a expressão exata de Deus. Jesus é Deus, que assumiu forma e natureza humana com o objetivo de redimir a humanidade. E aí Paulo vem falando sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E maravilhosamente bem. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aqui é interessante que quando aqui a Bíblia fala sobre criação no grego, fala sobre várias coisas, sobre fundação, sobre estabelecimento, sobre instituição, ou seja, de tudo que foi criado, inclusive a criatura. Mas vamos continuar. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Quando a Bíblia fala de libertou das trevas, fala sobre nos libertar de uma tirania satânica, da obra salvífica de Jesus. Nos transportou, fala dessa transferência. Estávamos literalmente agarrados, colados com o diabo, e Deus nos tira disso, através do seu sangue. E é engraçado que quando eu olho para o livro de Isaías, a gente vê com uma propriedade, uma clareza, Isaías falando sobre Jesus. Isaías no capítulo 9, versículo 1, ele diz que Deus diz para a terra que estava aflita, que ela não continuaria em obscuridade, porque ele fala do príncipe da paz e do seu reino. Então a gente vê a Bíblia o tempo todo falando sobre Jesus. A gente vê em Isaías 7,14 uma promessa, uma profecia sobre o que ia acontecer com Maria. Vamos lá. Lucas 1, 26, 35. O enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, noiva de José. Mas naquela época o noivado ele era tão importante, ele era extremamente importante. Então não era uma coisa que você vê nos dias de hoje. Eu vou lá, termino o noivado e pronto. Não, era literalmente um compromisso. Com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E aqui a gente vê testificando com Isaías 9:7, quando Isaías fala do Messias, o ungido, preste atenção, falando sobre o trono de Davi. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Virgem. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, Deus encarnou em Maria por meio do Espírito Santo. Mas vamos lá, Lucas 23, 33. Olhe para mim. A gente falou sobre Gênesis 3,15, do proto-evangelho. Quando Deus fala sobre Jesus, quando Deus promete Jesus, promete nos salvar através do Filho dele. Depois a gente pôde ver, comentar várias passagens onde fala sobre Jesus. A gente viu agora, quando o anjo dá uma palavra para Maria, e Maria, ela fica grávida de Jesus.
E Jesus cresce e faz sinais, maravilhas, enfim. E aí vem a crucificação, o propósito de Deus. Mas nós vamos falar dele mais tarde um pouquinho, só para a gente conseguir manter aqui a linha. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. João 19, 28. Sabe por que ele chamava Calvário? Porque era em forma de crânio. Essa palavra vem do latim. (19:28). Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está feito. A obra é permanente. Acabou. O véu se rasgou. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Lucas 24, 46. Ó. Jesus explica as Escrituras. Olha só. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. A todas, repete, a todas, 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 todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Mateus 28, 18, desculpa. Jesus aparece aos 11, quando eles estão à mesa, e dá essa ordem aí para nós. E a gente já está quase chegando. Está consumado. Aqui, Jesus ressuscitado. Quando ele falou: olha, está consumado, tudo o que precisava fazer está feito. Agora, presta atenção, acompanha comigo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquilo que foi usurpado pelo diabo, eu resolvi na cruz do Calvário. No mundo tereis aflições. Ei, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo que precisava vencer, tudo eu fiz. É isso que ele quis dizer. Tudo. Agora é só perseverar. É difícil, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, no grego, quer dizer indo por onde você for. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, preste atenção, guarde tudo que eu tenho vos ensinado, ensina para eles. Foi nisso aqui que os apóstolos começaram a ensinar e chegou até nós. Foi por causa disso aqui. Amém. A gente vai chegar lá. Século, pensa num período infinitamente longo. Aqui não tem uma data certa.
literalmente, longo, enquanto vida você ter, Jesus é com você. Essa é a certeza que você tem. Jesus, se você confessou e creu, ei, Jesus é com você. Amém. Vamos bater um papo agora? João 14:1. Falei para você sobre Jesus. Pouquíssimas coisas, né? Porque é infinito. A gente está falando da volta de Jesus, não é isso? Da segunda vinda de Cristo. Quem acredita ainda que Jesus vai voltar? Esse é o recado para nós, um dos. Credes em Deus, crede também em mim. Afinal de contas, ninguém vai ao Pai se não for por mim, não é isso que ele falou? Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Mateus 24:12. E ele falando sobre o princípio das dores, no versículo 12 ele diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, que é contrário de equidade. Equidade uma das definições é senso de justiça, é retidão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Engraçado que quando Jesus esteve por aqui como homem, ele falou o seguinte: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu quero que você seja perfeito, como o Pai é perfeito. Sabe, um filho, ele se parece com o pai. É claro que assim, né, tem algumas mães que choram, porque quase não tem nada dela, mas tem o sangue, né, gente? Então, e hoje, eu conversando com Deus e eu perguntando para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu leve? Deus falou comigo literalmente, eu estou voltando. Eu preciso que vocês resgatem o amor. Volte a me amar sobre todas as coisas e ocupe o coração de vocês com o que ocupa o meu coração. Sabe o que ocupa o coração de Deus? Vidas. Tudo que Deus nos deu foi em prol disso. Tudo. Todos os dons. 1 Coríntios 12 falando de dons, 1 Coríntios 14 falando de dons, para uma igreja que não amava, para uma igreja que não entendia nada de amor, uma igreja que fluía no dom, uma igreja que pregava bem, uma igreja que falava, fazia, acontecia, mas ela não amava, e a Bíblia fala que sem o amor nada vale nada. Eu posso ter o que eu imaginar, eu posso ser o melhor no que eu faço, mas isso vai ser externo, porque se eu não amo, não tem nada. E é isso que Deus está querendo resgatar nesses últimos dias. Os remanescentes que perseveram em amor, que suporta o irmão, que é o que é apoio para o irmão. Um dia eu ouvi o seguinte: suporte é suportar. Mentira! Suporte é ser apoio. Eu preciso parecer com Deus. E a Bíblia não diz que Deus ama. A Bíblia diz que Ele é o amor.
E aí a Bíblia diz o seguinte, que eu preciso ser perfeito como ele é perfeito. Eu falo, meu Deus, o negócio vai ficar feio pro meu lado. Vai dar pau esse negócio, eu falo. Sou muito sincera com Deus. Quando eu quero matar, eu falo tudo que vocês pensaram. Falo. Deus, o negócio é o seguinte, eu quero matar, como é que nós vamos fazer? Eu falo com o pastor Ronaldo, gente. Falo toda hora. Eu só espero oportunidade, né? Quando o negócio está fluindo assim, manso, aí eu... né? Eu não sou doida. E aí, quando eu olho, quando eu paro para meditar nesse versículo, sabe? Tudo que a gente falou que Jesus fez e não... Nós não falamos nada, o tempo é muito curto. Amanhã um monte de gente trabalha. Eu não consigo ver um Jesus que escolhe um e deixa de escolher o outro. Eu não consigo ver um Jesus que ele não ama, ele não age com graça, ele não suporta. Eu não consigo ver um... Cara, Jesus, ele agiu com graça o tempo todo. Quando todo mundo ia para bater, Deus via e falava assim. Jesus vinha e falava assim: olha para mim, eu sou o seu modelo, eu te abraço. Sabe o que Deus falou comigo há uns 4 meses atrás? Há uns 3 meses. Nós vivemos numa geração órfã. Órfã de pais de sangue. Quantas coisas eu escuto. Quantas crianças, quantas pessoas hoje adultas, quando eram crianças, que sofreram abuso, que foram rejeitadas, enfim. E que hoje, Deus vira para mim e fala assim: Josi, às vezes eu quero matar, e Deus vira e fala assim: Josi, ama ela. Porque é através da sua vida que ela vai entender o que é uma mãe. Ela nunca teve, cara. Como é que ela vai ser algo se ela não aprendeu? Querida, eu sou fruto do meio, eu só posso dar aquilo que eu recebo. Quando eu olho para uma liderança que mata, eu pergunto quem matou ela antes. O homem é fruto do meio. E eu só entrego aquilo que eu recebo. E quanto mais o tempo passa, mais egoísta a gente fica, porque o contrário de amor nunca foi ódio, é egoísmo. E o diabo vai nos distraindo, vai colocando algumas coisas no nosso caminho, e Jesus virou e falou assim: olha, não para com ninguém. E aí a gente começa a parar nas coisas, e aí a gente começa a se perder na gente mesmo, e esquece que eu só estou aqui por um propósito. Ei, o mundo não é digno de nós. O dia que ele acabar, o Senhor nos escolhe, pode ter certeza. Eu só estou aqui por isso. E parece que não, parece que eu sou daqui, eu vou morar aqui, Jesus não volta mais, então o resto é que se exploda. Eu penso em mim, eu quero saber do que eu quero ministrar, eu quero saber do que eu quero pregar. Deixa eu te contar uma coisa: bater é pecado. Se alguma vez alguém virar para você e falar assim: fulano bate demais, isso é pecado. A Bíblia te dá respaldo para admoestar em amor. E para que você admoeste, você tem que ter conhecimento e ser bondoso. Romanos fala sobre isso. Romanos 15, pode ir lá. O problema é que a gente é muito cheio de verdade. Pastor Ronaldo sempre fala isso, e quando ele fala, eu olho para mim e falo: será que eu estou muito cheia de verdade? Será que eu estou pensando assim, que eu tenho a razão? O nosso modelo é Cristo, querido, ninguém mais, Ele é o modelo. Deus levanta homens e mulheres como referência, e olha que nós estamos numa geração que está difícil para isso, mas eu creio que Deus está levantando remanescentes, João Batistas. Eu creio, eu tenho
esperança. Eu acredito sim, eu acredito na igreja local, eu acredito nessa geração, eu acredito que no deserto brota água, eu acredito que no deserto floresce, ou eu posso rasgar a Bíblia. Ou eu acredito em você, ou eu paro. Morreu. Mas aqui, um dia, Jesus virou e falou assim, para, deixa eu mexer com os judeus. Deixa eu mostrar. Acredito que até para isso Jesus falava com muita humildade. Lógico, a Bíblia diz que ele escolheu não pecar. Eles vão entender quem entende do negócio. Eles acreditavam que até 3 dias o morto poderia reviver, mas com 4 era difícil. Então, por isso que ele espera 4 dias, chega e fala assim, Lázaro, quero você, vem. Não acabou, Lázaro. Quem dá vida nesse negócio aqui sou eu. Eu dou vida e vida em abundância. Quem fala quem morreu, quem fala quem viveu aqui sou eu. E nessa noite, Jesus está falando que não tem morte para você. Tem Lázaro que vai ressuscitar, querido. Vai! Tem um propósito para mim e para você. Esse ide é para nós. Chega. O tempo de denunciar acabou. Pastor Ronaldo vai lembrar disso. Janeiro, fevereiro, não lembro. Estava na casa da minha irmã em Bom Sucesso. E aí Deus falou comigo, gente, foi tão tremendo. Nesse dia eles estavam indo para uma cachoeira. E o Lelê estava comigo. E o Lelê passou mal do nada. E aí eu falei, não vou, né? Vou ficar com o Lelê. E aí eu comecei a arrumar a casa da minha irmã. Porque a gente tinha almoçado lá e tal. E quando eu fui lavar o banheiro, Deus falou comigo, Josi, hoje você para de denunciar. Agora, eu quero resposta de tudo que você denunciou, a começar de você. Resposta. Nós já sabemos que está errado, gente. Nós estamos cansados de saber de um governo corrupto. A gente está cansado de saber que em muitos lugares o evangelho corrompeu. Mas chega de só falar. Vamos fazer, eu te convido, vamos? Para isso a gente precisa ser crente. Aí agora nós vamos conversar. Denunciar é fácil, gente. Um dia o pastor Ronaldo falou isso aqui. O pastor Ronaldo falou, gente, qualquer um sabe aqui, denuncia. Falei, não, tem que concordar com ele, né? E é. Mas um dia, o anjo resolve visitar Zacarias. Ai, eu amo essa passagem. Um dia um anjo resolve visitar ele. E ele estava no templo, acendendo incenso. Ele era da turma de Abias, da 8ª turma, eram 24 turmas de sacerdotes. E 2 vezes por ano, o sacerdote ia cumprir os seus deveres sacerdotais, que eram designados por sorte. E um sacerdote podia ou não, na vida, ir para o lugar santíssimo para queimar o quê? O incenso. E ele foi. E está lá Zacarias. De repente, o anjo olha para ele. Oi, estou aqui. Vim te informar que a sua esposa, a partir de agora, está grávida. Eu imagino, eu ia virar ponte e falar assim, oi? E porque você duvidou, está mudo também. Só que eu quero que
que vocês criem Ele como um nazireu, separado, consagrado para o meu propósito, ser o arauto da vinda de Jesus. É isso que eu quero. E a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia no deserto, até o ponto de ser manifesto a Israel. Eu acredito muito nisso. Que Deus está levantando Isabéus e Zacarias, que preparam um filho para cumprir o propósito. Porque a Bíblia diz que ele crescia e se fortalecia no deserto até o ponto de ser manifesto em Israel. E o dia, ao 8º dia, quando João foi ser circuncidado, que eles foram perguntar o nome, Isabel bateu em cima daquilo que o anjo tinha falado. Ei, o nome dele é João, não muda. Não, mas não tem ninguém na sua família com esse nome. E na época, para os judeus tem tudo a ver, né? Tem que ser um nome da família ou o nome do pai. E ele falou assim, não, vai ser João. Deus falou, está falado. Querida, eu quero te falar uma coisa. Nesses dias de hoje, eu acredito que Deus está levantando pessoas que não se importam com reputação. Maria, que não quer saber quem vai falar dela. Deus pediu para ela dar à luz a Jesus e ela deu. Isabel, que creu contra a Isabel, literalmente, igual Abraão, creu contra a esperança. E há algo impossível para Deus? Então, querido, os jornais podem falar que para o Brasil o negócio está feio. Eu prefiro acreditar que, em várias palavras que a gente recebeu, inclusive aqui, nesse púlpito, que tem jeito sim, e que agora começa um tempo de renovo, de rios fluírem através de nós, de tudo que Deus prometeu que ia fazer através de nós, Ele vai fazer. É nisso que eu quero acreditar, e eu prefiro ficar com isso. Só que eu vou te dizer uma coisa, se você não se posicionar, se eu não me posicionar, a coisa vai ficar feia, aí vai ficar difícil. Por que eu falei tudo isso de Jesus? Será que não é o suficiente para hoje a gente tomar posição? Andar com perdão, com a misericórdia, com amor na frente e cumprir esse propósito logo? Para a gente poder abraçar o máximo que a gente puder abraçar, para a gente poder ser pai e mães espirituais para uma geração órfã que não aguenta mais sofrer. Não aguenta mais sofrer na mão de uma liderança manipuladora, sofrer na mão de pais carnais que destruíram a família deles. Será que a gente pode dar uma resposta para tudo isso? Será que dá para a gente sair da nossa zona de conforto? Será que dá para a gente começar a pregar para vizinho agora? Será que dá para a gente começar a fazer diferença por onde a gente for? Você vai errar, eu erro, mas eu estou falando do seguinte aqui, ó, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Querido, segue em frente logo, em nome de Jesus. Chega. Chega. Chega de bater em cachorro morto. Eu prefiro ficar com essa palavra, Lázaro. Ele está fedendo. Mas e aí, o que o povo vai falar? A gente não crê mais que pode dar certo. Não foi isso que a irmã de Lázaro falou? A gente não crê mais que pode dar certo. E por que isso apareceu só agora, Lázaro? Lázaro saiu. Para a volta de Jesus. Remanescentes, João Batistas, que não vão negociar, que não vão se dobrar ao sistema, que não vão se dobrar a Herodes, que a cabeça vai ser cortada, mas que mal tem.
Só tem algo para perder quem tem alguma coisa, não é verdade? A Bíblia diz que nós já fomos crucificados com Cristo, nós não temos vida mais. Então não se preocupe, não tenha apego a ela. Por isso que Paulo falou: eu não tenho a minha vida por preciosa. Quando eu olho para... Lelê sabe disso. Quando eu olho para a situação, quando eu paro para ver jornal, eu quase morro. Porque literalmente eu preciso crer contra tudo que eu estou vendo. O Rio de Janeiro é o lugar que mais tem crente no Brasil. A cada 2 horas uma pessoa é morta tragicamente. E sabe o que me preocupa? A gente olhar para tudo isso e preocupar com a gente. Quando eu paro e vejo uma reportagem sobre o Acre, onde meninas, você que tem filha, sabe do que eu estou falando, eu não tenho, mas eu sofro com isso. Não é a mesma dor que a sua, mas eu sofro. Quando meninas no Acre de 12 anos são moedas de troca, objetos sexuais, em troca de status. Quando eu escuto falar de um mover em Contagem, e que hoje Deus levantou homens, mulheres e Deus nessa cidade, e está tendo que fazer todo um trabalho de restauração, porque muitos se perderam, e esses que se perderam, até que dia a gente vai bater neles? Até que dia, igreja? Quando eu olho para o Rio Grande do Sul, e é o lugar que mais tem ocultismo no Brasil, não tem como não chorar com um negócio desse. Quando eu olho para a Síria, e vejo o que eu vejo, como você não chora? Diz para mim. Quando eu olho para a Venezuela, e uma inflação de mais de 700%, e o povo pedindo pelo amor de Deus para comer. Quando eu olho para o berço do avivamento, um lugar que a cada dia que se passa, o islamismo cresce, e um lugar que era uma congregação, hoje é uma mesquita ou uma boate. O que você sente com isso? Nada. Você não sente nada de verdade. Não tem como eu não sentir. É disso que eu estou falando, de resposta. Tem muita gente que apanhou demais e que hoje, gente, tem ministros que foram tão julgados, e o pastor Ronaldo sabe do que eu estou falando, foram tão julgados que hoje, se for para voltar e pedir perdão, ele não volta, porque ele tem medo de ser acusado a cada dia mais e mais. Que igreja é essa, pelo amor de Deus? Fala comigo. Onde a gente torce para o outro dar errado. Filho, sede perfeitos como o seu pai é. Ama. Nunca foi fácil. Quem te disse que ia ser? Você acha que eu amo toda hora? Não. Se eu falar que eu amo, mentira. Eu tento. Eu acho que isso já é um bom começo. Eu tento. A Bíblia, quando fala de amar, de andar em amor, fala de maturidade.
A Bíblia fala quando de ser perfeito, fala de maturidade. Quando a Bíblia fala de maturidade, fala de andar em amor. 1 Coríntios 13, um amor ágape, aquele que você tem por causa do Espírito Santo. Se você confessou e creu, você tem essa habilidade dentro de você. Então, se você quiser, você ama. Vamos? Jesus está voltando. E tem muito sangue que vai ser cobrado de nós. Você acha que alguém acreditaria em Paulo, querido? Sério? Você acredita hoje e acha linda a história dele? Paulo era um desses cabeças do Estado Islâmico. Paulo era um desses caras, desses cabeças do Estado Islâmico. Já parou para pensar quantas pessoas a gente queria que morresse do Estado Islâmico e quantos Paulos tem lá? Disso que eu estou falando, cara. Eu estou falando de uma Índia que projeto missionário não perdura, porque, se eu não me engano, são mais de 300 mil deuses. Tudo é um Deus. Eles vivem um panteísmo. Eu estou falando disso e a gente fica aqui, sabe, trocando figurinha um com o outro. Chega disso, gente, nós não temos tempo para isso não. Ficar nessa coisa de que, eu quero que dê errado, fulano ministrou hoje, eu não ministrei. Deixa eu te falar, faz igual o Davi, o dia que Deus tiver que te achar, Deus te acha e pronto. A Bíblia fala o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? Homem não para homem. Para! Se você está no centro da vontade de Deus, quem te para? Presta atenção. Sabe quem vai te parar? Faz assim. Isso mesmo. A Bíblia é clara: agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus te acha, ninguém te esconde. Não estou falando que a gente não precisa de homens, eu não estou aqui desmerecendo pastor, nada disso, não é isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu estou falando que hoje não é desculpa mais para parar. A gente precisa. Eu tenho muita saudade de um tempo que eu não vivi, sabia? Eu não vivi esse tempo. Tem muito pouco tempo, em vista de várias pessoas aqui, de evangelho, não sei nada. Não sei pregar, não sei nada, eu prefiro achar isso. Eu não sei nada. Porque eu prefiro crer que é o poder dele que se aperfeiçoou em mim. Eu não sei nada, eu não sou nada, graças a Deus. Mas eu tenho muita saudade de um tempo que eu não vivi. Ame. A ninguém fiqueis devendo nada. Ame. Ame. Josi, mas ele não merece. Graça é favor imerecido. Se Deus me chamou para aparecer com ele, eu ando em graça. Então, mesmo quando o outro não merece, eu amo. Não tem desculpa. Hoje é muito mais fácil você levantar sua mão e falar: Deus, me perdoa por tudo. Deixa eu consertar logo com quem eu tenho que consertar e deixa eu ir embora. Deixa eu fazer o que o Senhor me chamou para fazer, porque tem muita gente me esperando. Querido, são muitas pessoas atrás de você. Muitas. Abra comigo Tiago 5. Lázaro.
Sabe o que Deus falou comigo? Gente, a gente começa a colocar Deus dentro de uma casinha, como diz o Bertelli, louquíssimo, com muito respeito, porque ele é bênção, com força para a glória de Deus. Mas como ele disse, doidinho, e diga-se de passagem, eu amei do jeito que ele subiu no púlpito sexta-feira, eu amo quando quebra a religiosidade, acho o máximo. Mas enfim, a gente começa a colocar Deus dentro de uma casinha, e começa a olhar para Deus. Isso vem do grego, tá? Isso é da cultura grega. A gente começa a ver Deus como Zeus, cheio de raiozinho, fazendo assim, ó. Errou, errou. Um dia, me ensinaram a graça. E sabe, o dia que eu aprendi isso foi libertador. Eu entendi que eu não preciso jejuar só porque eu vou fazer alguma coisa. Eu aprendi a jejuar por amor. Quando eu entendi a graça, mesmo toda errada, eu consegui chegar para ele e falar: ô, o trem tá feio aqui, o senhor sabe, né? Mas o senhor me ama, fazer o quê? Tem muita gente aqui hoje precisando de um abraço, cara. Um abraço. Só um abraço. Você virar para ele e falar assim: aqui, conta comigo. Eu estou aqui. Ruim. Ruim, gente. Se você contar comigo, você vai ver. Anda comigo que você vê. Ruim. Mas é isso. Um abraço. Para a gente continuar até a vinda. A segunda vinda. Tiago fala sobre perseverança agora, olha aí. Foi graça. Foi graça. Foi graça. Às vezes te ensinaram que é porque você faz. Você deve fazer, né? Sem santidade é impossível ver o Senhor. Eu não estou pregando libertinagem aqui. Não estou negociando nada. Mas é graça. Eu não posso anular o que Ele fez, porque hoje eu só consigo fazer alguma coisa porque Ele fez. Eu estava separada. Eu sei onde eu estava. Eu sei. Eu era desacreditada em todas as áreas. Ele olhou para mim. E quando minha mãe pediu minha morte, ele olhou para mim e falou: cara, eu amo você, vem cá. Bateu um papo. Deixa eu te dar vida. Quem é da Recomeçar 8, 9 anos atrás sabe do que eu estou falando. Eu ia ser a última pessoa que você ia estar ouvindo nessa noite. Você é mais doido que eu, pode ter certeza. É graça. Chega de julgo. Chega do que Deus nunca colocou. Vem para mim. Aprende de mim. Sou manso, sou humilde e meu fardo é leve e suave. Eu quero te ensinar. É no caminho. Um filho é ensinado no caminho, não é de uma vez, é no caminho. E no caminho a gente erra, no caminho a gente falha, no caminho a gente pode até desviar, mas no caminho a gente consegue voltar também. É no caminho. Custei entender isso. Por um tempo, eu achava que era legal só... Na minha época, eu estou falando de mim, tá? Bater. Aí Deus começou a me mostrar quem eu sou. Quem conviveu comigo há 4, 3 anos atrás sabe do que eu estou falando. E quem convive hoje, pela misericórdia e para a glória de Deus. Vamos lá. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vou te contar uma coisa, olha para mim. Se não fosse o sofrimento, Jó nunca tinha experimentado um Deus compassivo e misericordioso. Pode acreditar. Ele não teria conhecido. Embora o crentez de Jó fosse muito bom e a conduta dele fosse espetacular, ele não conhecia. Não adianta. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Estou terminando. Eu não sei de onde você veio. E se você veio de outra congregação, volte para lá. A não ser que você tenha uma palavra, é outro departamento. Mas que o seu coração possa voltar diferente nessa noite. Mais paciente e misericordioso. Jesus foi claro onde ele passava. Eu quero misericórdia. A lei julga, eu amo. Vem, Lázaro. Se coloque de pé no seu lugar. Essa é a geração. Sabe o que eu vejo? Ossos batendo com ossos. E a gente já pode até escutar o barulho de um exército que anda em amor. Anda. Sem santidade é impossível ver o Senhor. Então, por favor, ande em santidade. Ame. Feche seus olhos. Deus é doido. As mulheres, elas vão ficar de cá. Por favor, gente, desculpa, tá? Eu creio que você vai ser impactada com um abraço agora. E os homens de cá. Cadê o Lelê? Amor, Pastor Ronaldo. Espera aí, gente, um abraço ainda não. Olha vocês aí, tá vendo? O negócio tem que ter ordem, gente. Não é assim não, igreja. Vocês me matam. Uns já abraçam, outros... Aí, tá vendo? Aí já começa. Homens. Chegou a hora de Deus te usar. Eu acredito em você. Sabe? Por um tempo, vou te contar um testemunho meu. Por um tempo eu não acreditei que pudesse dar certo mais. Por um tempo, meu sonho era não congregar, sabia? Ele sabe disso.
E se eu estou na carne, o meu sonho é não congregar. Mas Deus não me chamou para andar na carne, Deus me chamou para andar no Espírito. Porque é difícil, né? A gente é muito diferente, fala a verdade. Principalmente eu de vocês, né? Diferentíssimo. Sabe? Mas eu vou te contar uma coisa, é a diferença que nos une. É ela. Um dia eu estava lá em casa, eu morava em outro lugar. E eu comecei a questionar com Deus algumas atitudes do pastor Ronaldo. Eu falava, cara, esse cara é louco. Não tem lógica. Não tem lógica ele é amado desse jeito. O pastor Ronaldo negocia, só pode. Aí Deus falou comigo assim, você que não entendeu nada, liga para ele, pede perdão. Lembra, pastor? Pastor, perdão, porque deu uma questionada aí. E a gente sabe, essa é uma característica da recomeçar. Né, pastor Edgar? A gente é ruim, mas a gente ama uns aos outros aí, vai tentando. Ele vai orar. E depois, eu não sei se o Lelê vai terminar ou não, mas eu queria muito que os homens se abraçassem as mulheres. E deixa Deus te usar, Deus vai te usar. Não, mulher com mulher, homem com homem. Falei errado, gente, desculpa. Não é isso. Amém, igreja? Deixa Deus te usar. Tem gente do seu lado querendo um abraço. Vamos nos unir, porque um reino subdividido não prevalece, mas um exército unido ele vence. E é isso, é para isso que o Senhor nos chamou nesses últimos tempos, para estarmos unidos com o mesmo propósito, que o nosso coração seja ocupado com o que ocupa o coração de Deus, vidas. Ai, ai, ainda me chamam. A Bíblia fala assim que o pai corrige. Deus usou hoje o ministério usou para correção. Mas corrige o filho que ama. A Josi também trouxe o amor. Foi uma junção que aconteceu nessa noite. E ontem nós fomos dormir, eu, Sâmia, nós fomos dormir 3:30 da manhã, eu, Sâmia e Heloísa, a gente conversando, e a gente falando que essa geração, ela precisa respeitar o que cada um carrega. Essa geração precisa de entender que não é matando um pastor, não é matando o Cirilo, matando o Judson, matando a Heloísa, matando essas pessoas que abriram caminhos. E agora nós vamos querer falar mal de alguém para que a gente possa crescer. Não. Quando Jesus está indo a caminho para ressuscitar uma menina, no meio do caminho ele encontra com quem? Com a mulher do fluxo de sangue. Mas para que o novo ressuscite, o velho tem que ser curado. E você só cura com amor. Irmão, observa, eu creio que é tempo que não é o tanto que você canta, mas é o tanto que você vive. Toda honra e toda glória pertence a Deus. Mas na hora que eles estavam ministrando, para a honra e glória do Senhor, amém? Tudo é para Ele, a música de vocês já fala. Eu estava conversando com a minha esposa, que eu fico tão feliz por ver jovens, não é que eu sou velho, mas eu vejo jovens sendo usados por Deus. Mas qual que é a diferença? É buscar, é entender o céu e trazer para a terra, só isso. Só que essa geração é a geração do micro-ondas, que ela quer, tem que ser agora, do meu jeito. E Jesus não quer fazer do seu jeito, Ele quer fazer do jeito dele. Por isso que eu tenho entendido, isso aqui é uma noite de festa. Há um tempo atrás falaram comigo assim, pastor, mas todo mundo te faz de trouxa. O camarada já roubou o seu violão, foi embora, e você vai na favela e busca e continua acreditando no cara. Eu falei assim, cara, eu não sou trouxa, eu sou desse jeito.
Hoje, irmão, ser trouxa é quando você perdoa. Eu não estou entendendo que evangelho é esse. Eu continuo, meu irmão, eu falo do apóstolo Paulo, eu falo de Isaías, mas eu sou fã número 1 é de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus é quando todo mundo esperava, agora ele vai quebrar tudo. Ele senta com a mulher samaritana. Meu Deus! É o nosso Jesus. É quem nós temos que voltar a se apaixonar. É o que eu preguei aqui ontem, irmão. Só unção está por fora, irmão. Eu quero é a presença. Aqui Saul tinha unção, mas quem tinha presença era Davi. O que Saul queria, não, eu quero unção para todo mundo ver que eu estou cheio de Deus e pronto, mas não tem presença. Que a presença do Senhor possa te atrair. Que na hora que você abraçar o seu irmão, que não seja apenas um abraço. Na hora que eles forem ministrar, entenda que o Senhor, eu creio assim, irmão, eu creio que o Senhor pode estar liberando anjos neste lugar, para curar feridas. E você vai ser boca de Deus agora. Noite de cura neste lugar. Noite de cura neste lugar. Noite de cura neste lugar. Irmão, não dá mais, não dá mais. Presta bem atenção. Eu e Sâmia, uma irmã mandou uma mensagem para a Sâmia, porque o pastor brigou com os jovens tudo da igreja, porque ele não aceita vir a recomeçar, porque o pastor Ronaldo é o maior ladrão hoje de contagem, de ovelhas. Eu falei assim, cara, eu tenho que encontrar ele, eu vou pagar um churrasco para ele, e falar assim, cara, eu sou seu fã. Mas por que você falou isso? Não, porque eu quero te servir. Eu tenho uma direção que é somente servir ao Senhor. Mais nada. Mas o que me preocupa hoje é ver uma geração curada para servir. Jovens que têm chamados aqui, mas talvez estão mortos. Hoje o Senhor está te chamando pelo nome, como a Josi pregou. Lázaro, sai para fora. Se você está sentindo morto, agora imagina Jesus chamando o seu nome. João, Marcos, vem para fora. Tadeu, vem para fora. Joana, vem para fora. Maria, vem para fora. Existe algo tão grande aqui nessa noite de restauração. 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 Restauração, show querer balá deixe, quem torou balá deixe, quem torou balá deixe decanta, su decanta ri balá deixe, show querer balá deixe decanta, su decanta ri balá deixe, com torou balá deixe, quem torou desce. Shekerema lá deixe decanta, su decanta, riba lá deixe. Estenda suas mãos aqui para frente. Eu preciso abençoar a vida de vocês, amém, pastora? Preste bem atenção. Durante muito tempo a minha vida foi cuidar de músico machucado. Músicos violentos, que rodaram a nação, mas foram machucados. Que o Senhor colocou na minha vida para que eu pudesse cuidar. Que o Senhor possa fazer isso com vocês. Que a cada dia o Senhor, que vocês nunca percam. Que o sucesso Ele nunca venha deslumbrar. Mas que vocês possam entender que tudo é para Ele. Como vocês cantam. Mas que a cada músico chegar, cure eles com um abraço. Só um abraço, não precisa falar muita coisa não. Teve um dia que o irmão chegou aqui na igreja, eu só dei um abraço. Aí eu fui levar meu carro para lavar, o cara falou assim, olha, fulano falou assim, cara, que ele só te abraçou e a vida dele mudou. Eu falei assim, meu Deus, mas eu não falei nada. Mas é um amor que constrange. Vamos deixar Jesus pegar nesse amor agora? Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar a Ti, com todo temor, ó Pai, e eu entendo no qual eles têm um pastor, mas no qual, Deus, nós entendemos que o Senhor vai usar a vida deles a cada dia para cuidar de músicos.
Que a cada dia eles possam ser ativadores de músicos, não pela habilidade, mas segundo aquilo que o Senhor tem dado a eles e o que eles estão carregando. Nós entendemos, Pai, que tem sido pontual para esse tempo, e nós reconhecemos, e eu entendo, Pai, que quando nós respeitamos e reconhecemos o que cada pessoa carrega, nós entendemos que tem a Tua glória manifesta no lugar. E aqui nessa noite nós reconhecemos aquilo que o Senhor tem dado, Pai, para o Ministério Zoe, junto com o pastor Rogério, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus nós abençoamos a vida deles. E agora, Pai, que em nome de Jesus eles possam ministrar sobre a vida dessa igreja. Que o Teu amor possa envolver-nos com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Se você pode agora, de 2 em 2 pessoas, abrace alguém e fica bem abraçado. Se você não sabe o nome, pergunta, mas não solta essa pessoa não. Não solta não, fica abraçado com ela. Isso, abraça mesmo, pergunta o nome.